Está presente conosco o Dr. Flávio Henrique, hipnoterapeuta. Ele vai falar um pouco sobre a especialidade dele. E hoje o tema é psicossomática. Por favor, doutor, os microfones estão abertos, fique à vontade. Ok, então, seguindo mais ou menos uma linha de raciocínio que eu programei para a participação dos programas, a gente falou do que é hipnose, a gente falou sobre os mitos, e agora a gente vai tratar daquele que eu acredito que seja o suprassumo do porquê existe a hipnoterapia, e não só a hipnoterapia, mas o campo da psicoterapia no geral, porque seriam os sintomas que a gente chama de psicossomáticos. E o que seriam os sintomas psicossomáticos? A psicossomática, ela trata do surgimento de sintomas físicos, né, ou que não tem causa fisiológica específica. Normalmente, a pessoa que tem um sintoma psicossomático, ela vai ter ali uma manifestação física, fisiológica real, que causa um prejuízo para a vida dela, e que ela vai de especialista em especialista, fazendo diversos exames, fazendo tratamentos, e que ou eles respondem pouco ou quase nada a nível de sintoma, e ela fica sempre migrando, né, de um sintoma de um especialista para outro e sem resposta, sem atribuição de causa do que seria a doença em si. E basicamente a origem dos sintomas seria uma origem psíquica ou emocional. E isso seria assim, a tese por trás da psicossomática. Por quê? Porque ela parte de uma premissa, que é a premissa da hipnose, no caso, de que um pensamento ele gera um estado emocional, e esse estado emocional ele tem uma sintomatologia fisiológica específica. Ou seja, se a pessoa tem uma emoção de tristeza, por exemplo, um pensamento que pode evocar um estado de tristeza, esse estado ele vai se manifestar fisiologicamente. E aí, então, nesse caso, a doença passaria a se manifestar imediatamente? Não, mas a fisiologia adequada ali ao estado de tristeza vai propiciar, por exemplo, pode causar debilitar o sistema imunológico e permitir a entrada de um processo ali de uma doença na pessoa. Sim. E, além disso, existe também a possibilidade de processo que aí então a gente vai remontar lá no comecinho da psicanálise com Freud, aprendendo com Charcot, que era o hipnotista que a gente usa também, são sintomas de histeria. Que então a pessoa pode ficar paralisada realmente por conta de sintoma psíquico, mental, emocional. Ela pode ficar com gagueira, ela pode perder fala, ela pode ficar com dormência, imobilização, ela pode perder a audição. O corpo começa a dar sinais. A dar sinal, a manifestar com sintoma a questão psicológica que está não sendo tratada, digamos assim. Inclusive, eu atendi um caso de zumbido, de uma mulher que tinha zumbido, e sem causa específica a gente foi fazer a intervenção para buscar a origem, então, da causa emocional que está envolvida. E foi muito bom esse atendimento. Ela está até hoje sem zumbido, depois que passou graças a Deus e o especialista, né? Pois é. E vários desses sintomas, como a gente estava ouvindo aqui sobre a questão de INMP, tratamento por doença, alguns desses sintomas, a pessoa fica ali sem conseguir atribuir uma causa fisiológica, ele gera um prejuízo real e a pessoa acaba tendo que ser afastada do trabalho. O professor tem muito disso, por conta de estresse. A gente tem diversos tipos de sintomas. Gastrite nervosa, tem certas alergias, problemas dermatológicos, a pessoa pode ter certas dores crônicas que não tem causa específica, que são causadas por uma questão emocional. Aparecimento de nódulos e outros sintomas. Inclusive, a gente vai pensar na tese, então, se um problema do tipo psicossomático, ou seja, ele tem uma manifestação física e um pensamento está sempre coerente com a resposta emocional e, portanto, a resposta fisiológica, surge a pergunta por que o sintoma se manifesta. Aí entra a tese da hipnoterapia ou da hipnose no geral, em que é um padrão de pensamento que é um padrão subconsciente e que, ou seja, a pessoa está afastando da consciência, só que ele está lá presente e é uma ideia acreditada. Ou seja, a pessoa ela tem a noção daquela... Na verdade, ela não tem a noção que aquela ideia está instalada, ela nem percebe que aquela ideia está instalada e aquilo está gerando um mal-estar geral.
E aí existem algumas teses a respeito disso, e que uma delas eu gosto muito, que é alexitimia, que significa alexi, né, de falta de palavra, ou seja, falta de termo ou de uma estrutura de expressão linguística para a pessoa verbalizar aquela dor emocional que ela está sentindo. Aí a falta disso faz com que a tensão se acumule e ela tem que se manifestar por alguma via. E a gente tem a via ou linguística ou a gente tem a via física, fisiológica. Então tem sempre aquele problema que você não está falando, ele vai se manifestar no corpo de alguma forma. Basicamente essa a tese. Então quando a gente recebe alguma pessoa, a gente vai ter, com a hipnose, a passagem pelo estado alterado de consciência é buscar onde foi que surgiu, qual é a memória, ou onde se instalou aquela impressão a respeito daquela ideia que está fazendo o problema se manifestar. E aí entra várias teses sobre o simbolismo do sintoma, dá para a gente conseguir interpretar, então fazer realmente a utilização da hipnose para buscar a origem, a causa emocional do problema, ou utilizar certas técnicas que tem na psicanálise, que seria a análise livre de ideias, né? E outras, um método catártico é um método em que toda essa emoção que está contida, ela vai ser liberada assim de uma forma muito intensa, aí geram abreações. Abreações são sintomas ali que dá para se desencadear com hipnose. Tem gente que fica com medo, eu já vi algumas, assusta no começo, mas fobia. É por conta da reação que se manifesta ali, durante o momento de extrusão de emoção. Que a pessoa guardou durante muito tempo, aí ela se liberta, tem uma forma de se libertar disso aí. Mas é muito interessante, já assisti, é engraçado. Mas basicamente essa tese. Então, um problema psíquico que a pessoa tem, talvez não seja psíquico na origem, pode ser, por exemplo, se ela tem um comportamento de estar trabalhando. Isso aqui é a via fisiológica de como o problema psicossomático pode se instalar. Então, se ela trabalha num local que tem pouca iluminação, pouca luz solar, ela está sempre no local fechado e escuro, a tendência é ver a fisiologia se adaptar à falta de luz e, por conta disso, ela ter menos síntese de determinadas vitaminas, e isso vai condicionando o pensamento dela a gerarem pensamentos espontâneos a respeito de uma coisa mais melancólica, um padrão mais triste, e com isso ela pode vir a gerar algum sintoma fisiológico depois de dizer assim, estou meio cansada, estou meio desmotivado, mas aí é por conta do padrão de como está na vida no dia a dia dela. E vira se instalar um padrão de pensamento, e a partir do padrão de pensamento se instalar depois um quadro de uma doença, pode ser uma depressão, ou pode ser uma outra questão. Aí isso vai também da subjetividade de como a pessoa está interpretando e simbolizando as coisas. Mas esse é um padrão, então, de onde, ou pela via fisiológica, pode vir a respeito da experiência um pensamento, ou um pensamento gerar um estado fisiológico, esse estado fisiológico virar um padrão debilitado depois. É basicamente essa estrutura, mais ou menos, que a gente lida com a doença psicossomática. E o interessante é que quando a pessoa consegue, por meio da terapia, e resolvendo a demanda emocional, a demanda psíquica, você vai vendo a remissão do sintoma fisiológico. E às vezes não é necessário uma intervenção medicamentosa, mas a intervenção medicamentosa, a gente fala assim, se julgar necessária, ela é sempre benéfica, porque ela está sempre para ajudar a recalibrar a fisiologia que foi alterada pelo pensamento. Percebe? A administração de uma droga, exatamente, às vezes é necessária. Exatamente. E às vezes somente a hipnoterapia pode resolver o sintoma. Mas em certos casos, igual eu comentei, quando a pessoa não está lidando com a causa emocional em si, ela às vezes está migrando de especialista em especialista, e mesmo que ela tem uma interação medicamentosa, às vezes não está resolvendo o problema dela. Tem muitos casos que chegam pra gente, mas nós que é desse jeito, a pessoa fala assim, eu já tentei, sei lá, um médico clínico, depois um especialista. Isso é porque um sintoma desse pode surgir em qualquer parte do corpo. Tem, onde eu me formei, digamos assim, o mestre que me formou, ele trabalhava com problemas sexuais. Então tem anorgasmia, tem problema de disfunção erétil, ou outros problemas.
que são de manifestação psíquica e ia fazer hipnose para resolver esse problema. E a pessoa tomava remédio, fazia não sei o que, e não resolvia o problema até lidar com a causa emocional. Então, às vezes é isso. Você tem a causa emocional, a pessoa vai ficar lidando com várias intervenções medicamentosas e ela pode ser que responda pouco ou quase nada, até que ela resolva a causa emocional. Perfeito, doutor. O nosso tempo é meio corrido, né? E a mesma coisa que eu falei com a doutora Priscila, vamos fazer uma visita, vamos tratar desse tema com mais profundidade. E para que, inclusive, as pessoas não procurem, né, a doutora Priscila para ter que ficar com esse seguro, né? Esse seguro aí por um tempo aí, recebendo pelo INSS com essa doença. Às vezes a hipnoterapia já pode resolver. Doutor, passa o seu... terapia convencional também, mas aí tem gente que vive falando assim, não ligo bem com a psicologia, não sei o que, mas fala assim, às vezes encontrar o profissional correto, a gente falou isso aqui de mitos, né, a questão transferencial, mas se ela não quiser uma hipnose direta e tal, mas as terapias elas têm, ou a psicoterapia no caso, o objetivo de tratar, na maioria dos casos, esse sintoma. Se começar já de cedo, eu gosto de citar o meu exemplo. Quando eu era mais novo, lá já tem muitos anos isso, e eu tinha a minha dor de barriga da segunda-feira. Não tinha causa nenhuma, mas era só para me tirar da escala. Era só para eu não ir para a escola segunda-feira. E a gente fez um monte, a gente fez exame, eu fiz endoscopia e nunca tinha nada, mas era a minha dor de barriga da segunda-feira para não ir para a escola. Eu entendo. E era isso, sempre funcionava. Bom, a hipnoterapia está aí para resolver o seu problema, é uma opção, o doutor vai deixar os contatos dele. Sim. E você vai entrar em contato, é claro, se tiver alguma dessas disfunções, ele está aí para resolver o seu problema. Por favor, seus contatos, doutor. Eu tenho meu Instagram, Flávio Ângelo, Flávio_Ângelo, e você pode me encontrar também, o link para o meu site, a gente vai deixar marcado aqui, também é Flávio Hipnoterapeuta. Você pode me encontrar, o meu contato no Google. Estou me adaptando para fazer atendimento online, não só presencial, e então você pode entrar em contato, que a gente sempre faz uma avaliação antes para saber como é que está a questão do sintoma e saber orientar melhor como conduzir o processo. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nada. E estamos juntos, ele está conosco aqui por uma boa temporada, trazendo dicas valiosíssimas dentro da especialidade dele. Obrigado, doutor.